Salmo 78, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Este é um salmo histórico. Ver Salmo 105, Salmo 106, Salmo 114, Salmo 135 e Salmo 136. De acordo com Hegel, filósofo alemão, a única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos coisa alguma com ela. Estudando a Bíblia e a história da igreja, descobrimos que o povo de Deus cometeu o mesmo erro. Ao recapitular a história de seu povo, Asaf viu um triste registro de esquecimento, infidelidade, insensatez e fracasso, e procurou entender o significado de tudo isso. Tais coisas foram escritas para o bem dos cristãos de hoje, 1 Coríntios 10, 11 e 12. De modo que devemos dar ouvidos às palavras de Asaf, como disse A.T. Pierson. A nossa história é a história de Deus. O salmo termina com a coroação de Davi, mas a menção do templo, no versículo 69, indica que o reinado de Davi havia terminado. No versículo 9, é bem provável que a designação Efraim não seja uma referência à tribo, mas sim ao reino do norte de Israel, que havia se separado de Judá e de Benjamim quando Roboão subiu ao trono. 1 Reis, capítulo 12. Os líderes de Israel abandonaram a fé de seus pais e instituíram sua própria religião, enquanto o povo de Judá procurou ser fiel ao Senhor. Neste salmo, Asaf adverte o povo de Judá a não imitar seus antepassados incrédulos, nem seus vizinhos idólatras, em sua desobediência ao Senhor. Admoesta-os a aprender as Escrituras e a ensiná-las a seus filhos. Judá possuía o templo sobre o monte Sião, as alianças, o sacerdócio e a dinastia davídica. E tudo isso poderia ser perder em uma geração. Juízes capítulo 2. Uma vez que Israel é a nação da aliança, cabe-lhe obedecer e honrar ao Senhor. Este salmo apresenta 3 responsabilidades que Deus espera que seu povo cumprisse. Primeiro, proteger o futuro. Salmo 78, do 1 ao 8. Onde estaríamos hoje se, ao longo dos séculos, o remanescente dos líderes espirituais judeus não tivessem preservado as Escrituras para nós? Até o Novo Testamento ser completado no final do primeiro século, a única Bíblia que a igreja primitiva possuía era o Antigo Testamento. Até o Novo Testamento ser completado no final do primeiro século, a única Bíblia que a igreja primitiva possuía era o Antigo Testamento. A lei de Deus ordenava que cada geração de seu povo transmitisse a palavra de Deus para a geração seguinte. Salmo 71, 18, Salmo 79, 13, Salmo 102, 18, Salmo 145, 4, Êxodo 10, 2, Êxodo 12, 26 e 27, Êxodo 13, 8, 14, Deuteronômio 4, 9, Deuteronômio 6, do 6 ao 9, Deuteronômio 6, do 20 ao 25. Uma lei que se aplica à sua igreja hoje, 2 Timóteo 2, 2, ao contar os louvores do Senhor, seus feitos dignos de louvor. Asaf ajudou seus líderes a compreenderem o enigma em sua história. Ver Mateus 13, 35. Explicou por que Deus rejeitou a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá e dela
Separou Davi para ser rei e, também, porque o Senhor abandonou o tabernáculo de Siló e ordenou que o templo fosse construído no Monte Sião. As gerações futuras precisavam entender esses fatos, a fim de obedecer ao Senhor e de fazer sua vontade. Asaf não desejava que o povo imitasse a geração do Êxodo, que havia morrido no deserto, nem a terceira geração em Canaã que se entregou à idolatria. Tampouco as 10 tribos que deixaram os caminhos do Senhor e fundaram um novo reino e uma religião falsa. A nação havia sido obstinada e rebelde. Versículo 8, 35, Deuteronômio 21, 18. E sofrera por causa de sua desobediência. No entanto, Asaf desejava que as gerações futuras confiassem em Deus, aprendessem com o passado e obedecessem à palavra. Versículo 8. Só então poderia estar a ser certas das bênçãos do Senhor, um princípio que ainda é válido hoje. Segundo, compreender o passado. Salmo 78, do 9 ao 64. Asaf faz uma retrospectiva começando com a apostasia de Efraim, do versículo 9 ao 11, e continuando com os pecados de Israel no deserto, versículo 12 ao 39, e em Canaã, no versículo 54 ao 64. Uma das causas de sua rebelião foi terem esquecido que Deus havia sido vitorioso sobre os deuses do Egito, libertando Israel da escravidão. Versículo 12, 13, do 40 até o 53. Também desconsideram seu cuidado por eles durante a jornada pelo deserto. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. George Santayana. A apostasia de Efraim, 9 ao 11. Essa passagem refere-se ao reino do norte de Israel, quando as 10 tribos se separaram de Judá e de Benjamim, assumiram informalmente o nome da maior e mais forte de suas tribos, Efraim. Manassés e Efraim, os filhos de José, foram adotados e abençoados por Jacó, que declarou Efraim o primogênito. Gênesis 48, do 8 ao 20. Deuteronômio 33, do 3 ao 17. Esse fato conferia prestígio ainda maior à tribo. Josué, sucessor de Moisés, era da tribo de Efraim, Números 13, 8. Como também o era Jeroboão, o rei que fundou Israel e Efraim. 1 Reis 11, 26. 1 Reis 12, 16. Orgulhosa e militante, essa tribo criou problemas tanto para Josué 17, do 14 ao 18, quanto para Gideão, Juízes 8, do 1 ao 3. O tabernáculo ficava em Siló, uma cidade de Efraim, aumentando ainda mais a honra da tribo. Como um guerreiro fugindo do campo de batalha, Israel deu as costas ao Senhor, desobedeceu a ele e se esqueceu do que Jeová havia feito por eles. Para a imagem do arco, ver também o versículo 57 e Oséias 7, 16. Ao começar em longa sessão histórica, com a descrição da apostasia do Reino do Norte, Asaf adverte Judá a não seguir o exemplo de seus vizinhos. Os pecados de Israel no deserto, versículo 12 ao 39. Em seguida, Asaf volta ao relato dos pecados de Israel como uma nação integrada, antes da divisão política subsequente à morte de Salomão. O povo de Israel esqueceu aquilo que o Senhor havia feito por eles no Egito, quando enviou as pragas sobre os egípcios e libertou os hebreus no Êxodo. Esse povo testemunhou milagres
subsequentes, enquanto o Senhor mostrava claramente a futilidade dos deuses e das deusas egípcios. Êxodo 12:12, Números 33:4. Mas a lembrança não demorou a desvanecer. Asaf volta a mencionar a experiência no Egito. Versículo 40 ao 53. Deus conduziu a nação durante o dia e a noite e proveu água para o povo de modo sobrenatural. Nos versículos 15 e 16, o salmista combina o milagre da água em Êxodo 17, do 1 ao 7, com aquele em Números 20, do 1 ao 13. Porém, em vez de confiar no Senhor, o povo tentou a Deus, pedindo comida, uma mesa no deserto. Versículo 17 ao 31. Ele enviou o maná, o pão do céu, e também aves comestíveis. Êxodo capítulo 16 e Números 11. Mas os julgou por sua insolência e apetite carnal. Por vezes, o maior julgamento de Deus é nos dar aquilo que desejamos. Versículo 21, 31, 49, 50, 58, 59 e 62. Fez que os seus dias se dissipassem num sopro. Versículos 33, Salmos 90, do 7 ao 12. Em Kadesh Barneia, quando o povo se recusou a entrar na terra, Números capítulo 3 ao capítulo 14, vagaram pelo deserto durante 38 anos, até que todos com 20 anos ou mais de idade tivessem morrido. Números 14, do 28 a 38. De tempos em tempos, a disciplina de Deus humilhava-os e os levava a um arrependimento passageiro. Mas as confissões do povo não passavam de adulação, versículo 36. E logo voltavam a se rebelar em sua misericórdia. Deus os perdoou e reteve sua ira, mas foram a geração que entristeceu seu coração. As lições esquecidas do Egito. Versículo 40 até o 53. O povo não se lembrou das demonstrações do poder de Deus ao enviar as pragas do Egito. Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12. Números 14, do 32 ao 35. E abrir o mar vermelho. Êxodo capítulo 12 até o capítulo 15. Asaf apresenta uma lista de 6 das 10 pragas, mas não menciona os piolhos. Êxodo 8, do 16 ao 19. A morte dos rebanhos. Êxodo 9, do 1 ao 7. As úlceras. Êxodo 9, do 8 ao 12. E os 3 dias de trevas antes da morte dos primogênitos. Êxodo 10, do 21 ao 29. Depois dessa grande demonstração de poder divino, o povo deveria ser capaz de confiar no Senhor em qualquer situação, sabendo que Ele estava no controle. Em vez disso, porém, o entristeceram, provocaram e tentaram demonstrar sua ira contra eles. A natureza humana continua a mesma. De acordo com Charles Haddon Spurgeon, temos a forte tendência de gravar nossas tristezas, nossas tribulações em mármore e de escrever nossas bênçãos na areia. De acordo com Spurgeon, temos a forte tendência de gravar nossas tristezas em mármore, em pedras, e de escrever nossas bênçãos na areia. O povo opôs-se ao Santo de Israel, versículo 41, Salmo 71, 22, Salmos 89, 18, e, em várias ocasiões, sofreu a disciplina do Senhor. Os pecados de Canaã, versículos 54 a 64. Depois de cuidar do povo no deserto durante 38 anos, o Senhor conduziu novamente a Kadesh Barneia, Deuteronômio 1, do 1 ao 2. Lá, recapitulou sua história
lhe ensinou a lei de Deus, preparando a nova geração para entrar na terra e conquistar o inimigo. Em seu discurso de despedida, o qual chamamos de Deuteronômio, a segunda lei, Moisés exortou os israelitas com frequência a se lembrarem e não se esquecerem o que o Senhor havia lhes dito e que havia feito por eles. Era uma nova geração recomeçando com um novo líder, Josué, recebendo uma nova oportunidade de confiar em Deus. Sob a liderança competente de Josué, os israelitas conquistaram a terra e tomaram posse de sua herança, e por 2 gerações foram obedientes ao Senhor. Porém, a terceira geração repetiu os pecados de seus antepassados e se esqueceu do que o Senhor havia feito e dito. Versículos 56 e 57, Juízes 2, do 7 ao 10. A imagem do arco enganoso, versículo 57, volta a aparecer em Oséias 7, 16. Em vez de destruírem os altares e os ídolos, os israelitas misturaram com o povo da terra e assimilaram seus costumes perversos, de modo que Deus teve de disciplinar seu povo, entregando-o nas mãos dos seus inimigos. Versículo 59. O livro de Juízes relata como 7 nações invadiram Israel e como Deus levantou juízes para livrar o povo quando os israelitas se arrependeram e buscaram sua ajuda. Nos dias do sumo sacerdote Eli, o Senhor castigou o povo com severidade e chegou a permitir que a arca da aliança fosse tomada pelos filisteus. 1 Samuel do 1 ao 7. 1 Samuel capítulo 1 ao capítulo 7. Isso representou o fim do tabernáculo em Siló. A tenda da congregação ficou algum tempo em Nob. 1 Samuel 21, 22, 2 Samuel 6, do 1 ao 2. E também em Gibeão, 1 Reis 3, 4. 2 cidades da tribo de Benjamim. Davi levou à arca uma tenda que havia levantado para ela no Monte Sião. Versículo 68, 2 Samuel capítulo 6. E ali ele permaneceu até ser transferida para o templo durante o reinado de Salomão. 1 Reis 8, do 3 ao 9. Alguém disse bem que, para superar um problema de caráter, não basta superar as circunstâncias. E a história de Israel ilustra essa verdade. Quer estivessem no Egito, quer caminhando pelo deserto, quer habitando em sua própria terra, os israelitas demonstravam predisposição para fazer tudo a seu modo e a se rebelar contra o Senhor. Quando eram disciplinados, fingiam estar arrependidos, recebiam a ajuda de Deus e eram perdoados. Não demorava muito, porém, voltavam a meter-se em apuros. Mas será que existe algum povo ou indivíduo que não esteja sujeito a este mesmo mal? Pelo menos os escritores israelitas que nos deram a Bíblia foram honestos e relataram não apenas suas realizações, mas também seus pecados. A igreja de hoje pode aprender tanto com os exemplos negativos quanto com os positivos que Israel nos deu. 1 Coríntios 10. Terceiro, valorizar o presente. Salmo 78, do 65 ao 72. A declaração do versículo 65 é metafórica, pois o Senhor nunca fica embriagado nem dorme. No tempo de Samuel e de Saul, Israel derrotou os inimigos com a ajuda do jovem Davi, mas foi quando Davi subiu ao trono que a nação conquistou suas maiores vitórias e expandiu mais expressivamente suas fronteiras. Esse é um dos motivos pelos quais Deus rejeitou a tribo de Efraim e escolheu a tribo de Judá, e porque abandonou o tabernáculo em Siló e decidiu colocar o tabernáculo no Monte Sião.
Jacó havia profetizado que o rei viria de Judá. Gênesis 49:10. E o rei Saul era de Benjamim. Quando o Senhor dirigiu Davi para que tomasse o Monte Sião e transformasse Jerusalém em sua capital, foi um gesto de amor. Salmos 47:4, Salmos 87:2. Se Asaf escreveu este salmo depois da divisão do reino, então está lembrando o povo de Judá como era de fato privilegiados por terem Jerusalém, o Monte Sião e um rei da linhagem de Davi, da qual viria um dia o Messias. Lucas 1, do 30 ao 33, Lucas 1, 66 ao 79, Mateus 2:6. Se dessem o devido valor a esses privilégios, não seguiriam o péssimo exemplo do Reino do Norte, pecando contra o Senhor ao se entregar à idolatria. Os reis eram chamados de pastores, Jeremias 23, do 1 ao 6, Ezequiel capítulo 34. Pois o povo escolhido de Deus era considerado seu rebanho, versículo 52. Salmos 77:20, Salmos 100:3. E ninguém melhor que Davi para receber esse título. 2 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 3. Ele amava suas ovelhas, 2 Samuel 24:17. E, em várias ocasiões, arriscou a vida por elas no campo de batalha. Suas mãos eram hábeis, quer estivesse segurando uma espada, uma harpa, uma pena ou um cetro. E, ao contrário de seu antecessor Saul, o coração de Davi era inteiramente dedicado ao Senhor, sobre integridade. Salmo 7:8, Salmo 25:21, Salmo 26:1, 11, Salmos 41:12. A integridade e a aptidão são interdependentes, pois não há habilidade que compense um coração pecaminoso, assim como também não há devoção a Deus que supere a falta de aptidão.